minha mãe foi torturada aqui em casa. Porquê? Porque lhe perguntaram onde estava o seu filho. Coloquei um chale sobre a minha cabeça e discretamente levaram-me a ver o seu corpo pouco antes de o enterrarmos. Restamos eu e as minhas filhas. Sentimos muita falta do chefe da família. Muitos dizem, sim, estamos bem com os argelinos. Isso não é verdade. Convivíamos, mas não éramos amigos. Tamazight é uma pequena povoação com cerca de 1.500 habitantes a norte de Kabylia. Durante a Guerra da Independência, entre 1954 e 1962, esta região era o centro da resistência contra o colonialismo francês. Rabah Abdi tinha em 1962 apenas 19 anos. O irmão era oficial do Exército de Libertação Nacional e morreu no mato pouco antes da libertação. As recordações desses tempos continuam bem vivas na memória. Os franceses também cometeram assassinatos. Eles ventraram mulheres grávidas. Os soldados franceses faziam apostas sobre se seria menino ou menina. De modo a ganhar a aposta, rasgavam a barriga das mulheres com baionetas e viam se o bebê era menino ou menina. Vejam as atrocidades cometidas pelo exército francês. A minha sobrinha, cujo pai estava no mato, estava num quarto aqui. Os soldados franceses entraram e deram-lhe um pontapé. Lembro-me muito bem. Deram-lhe um pontapé e ela morreu mais tarde. Creio que esse pontapé lhe causou uma hemorragia interna. Deram pontapés com botas do exército a uma menina de 1 ano e meio, tudo porque o pai estava no mato. As províncias de Aurès e Kabylia tornaram-se no centro da luta para a independência do país. Bastião da Revolução, a região serviu de base de recrutamento para o ELN. Aban Hamdan foi um desses líderes históricos que recrutaram a maior parte dos revolucionários. Filha e viúva de mártires, Saïda Ben Abdelaziz nunca quis sair da pequena aldeia de Zubga. A mãe foi torturada e executada por um comandante francês quando tentava entregar-lhe um carregador de metralhadora que tinha encontrado num bosque. Ela conseguiu dar-lhe e depois regressou. Quando chegou à aldeia, ela foi morta, pois os soldados reconheceram-na e sabiam que tinha sido ela que recuperou o carregador. Deram-lhe 24 tiros em todo o corpo. 50 anos depois do conflito, o ressentimento contra o colonizador persiste. Para Sadia, o tempo não conseguiu curar as feridas e colmatar as ausências daqueles que desapareceram. Temos sofrido muito. Como quer que esqueçamos isso? 14 homens da minha família foram mortos, incluindo 4 tios do lado paterno e também a minha madrasta e a minha própria mãe. Como quer que não estejamos ressentidos com a França? Nós perdoamos-lhes, mas a ferida ainda está lá, cravada no nosso coração. Encontramos-nos com Boussaad Laidi, que nos leva a conhecer a sua madrasta Zara. Aos 21 anos, assim como milhares de outras mulheres argelinas, Zara ficou viúva. O marido só há uns meses teve um funeral condigno. Desde o final da década de 50 do século passado, que o cadáver repousava numa vala comum, numa floresta. Perdemos a conta das pessoas que foram mortas aqui. O meu marido e os companheiros foram enterrados ali em cima no bosque. Só há 2 ou 3 meses é que encontramos as ossadas e pudemos dar-lhes um enterro digno. A vila inteira conseguiu recuperar os restos mortais dos seus entes queridos. Colocámos-los em caixões, de seguida o imã recitou uma oração em sua memória e depois recolhemos-nos por momentos antes de os enterrarmos para sempre. Eles foram encontrados como tinham sido enterrados na época, com os sapatos nos pés. Conseguimos identificar o meu marido devido aos sapatos que ainda estavam nos seus pés. Os jovens argelinos de hoje pouco conhecem da história que permitiu à Argélia conquistar a independência a 5 de julho de 1962. Entre o ceticismo e a confusão, estes jovens rappers de Tizi Ouzou não escondem a ignorância e o desprendimento.
colocam mesmo em causa a veracidade do que lhes contam. Estamos a engolir o que eles querem quando, na verdade, ninguém conhece a verdadeira história. Estamos praticamente certos de que não é essa a história. O que nos ensinaram na escola não é aquilo que se passou. Francamente, não falamos da verdadeira história. Hoje, com a internet, encontramos um sítio que diz isto, outro que diz aquilo, por isso é difícil saber a verdade. O que sabe da Guerra da Argélia? Sabemos que os franceses nos tratavam como indígenas, embora isso não fosse verdade. Eles disseram que tínhamos uma subcultura, mas nós éramos bastante cultos. A indiferença e o desconhecimento da juventude acerca desta parte da história do país não surpreende Mohamed Lakhdar Maougal. O autor afirma que o assunto não é bem tratado no sistema de ensino da Argélia. Maougal culpa os dirigentes que chegaram ao poder em 1962. Entre eles, aqueles que possuíam mais habilitações tinham apenas poucos anos de escola. Eram os aventureiros, como aqueles que constituíam o exército francês na Segunda Guerra Mundial. Alguns fizeram o Vietnã, de modo que eram aventureiros que tomaram medidas contra a França, pois as promessas feitas pelo general de Gaulle no rescaldo da Segunda Guerra Mundial não foram cumpridas. Consistiam na emancipação da sociedade e na sua independência. Então essas pessoas disseram, ele mentiu-nos e agora basta. Félix Colisi tem 82 anos, vive nos arredores de Argel, é francês e em 1956 aderiu ao Exército de Libertação Nacional. Um facto que lhe custou vários anos passados na prisão. Decapitámos muitas pessoas, incluindo algumas que não tinham feito nada, mas eles precisavam de um culpado. Na prisão de Salcadji, vi 38 pessoas a serem decapitadas. Sabe o que isso é? Fui a Landes, que era uma pequena prisão para onde enviavam os condenados à morte. Era um campo de concentração. Sabe quem era o Carrasco? Era um assassino condenado por ter morto uma família que lhe tinha recusado dar-lhe uma rapariga. Ele foi indultado e o diretor da prisão usava-o para matar e torturar as pessoas. Em 1997, o realizador Abderrahmane Bouguermo contou um pouco da história da Guerra da Argélia no filme Colline Oubliée, em língua kabila. O realizador afirma que muitos argelinos se sentem defraudados com a independência e com as promessas feitas na época. Não há absolutamente nada. O colonialismo atual instalado é pior do que o colonialismo francês. E não tenho medo de o dizer, pois são os meus irmãos que me fazem isso. Eles vão chegar a um determinado estado onde irão, eventualmente, em vez de imporem um Molière, impor-nos um Gamal Abdel Nasser, cuja sombra ainda paira sobre a Argélia. Vai ser muito difícil sair disso. Hamed Ben Bella, fundador e primeiro presidente do Exército de Libertação Nacional, morreu em abril, aos 95 anos, encerrando assim um capítulo obscuro da história da Argélia. Estará o país pronto para começar a escrever uma nova página?